Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês. Lembram do que nós estávamos falando? Estávamos falando sobre... Isso! Sobre a alimentação dos animais. Todo animal come tudo, você coloca o que quiser, é assim? Não, né? Tem toda uma regra, né? Tem que ter todo um cuidado. Por isso que às vezes você vai lá no veterinário e fala assim, um cachorrinho passando mal. Por quê? O cachorrinho é carnívoro, né? Geralmente ele se alimenta de carne ou rações, né, com base em carne, né? Assim, aí você vai, deu sorvete, deu chocolate, bagunçou, né, com a alimentação dele. E ele passa mal. Por quê? Porque a alimentação dele não é para comer esse tipo de coisa. A nossa alimentação, como nós falamos, né, ela é bem diversificada, né? É variada, com bastante diversidade de alimentos, mas de alguns não. Alguns animais são somente carnívoros, tudo bem? Professor, por isso que meu cachorrinho passou mal, ficou muito ruim, porque eu dei sorvete, dei chocolate. Então preste bastante atenção. Todos os animais, eles têm uma alimentação diferente, ok? Todos os animais têm um tipo de alimentação específica, como nós estamos aprendendo. Nós estamos falando do quê? Da alimentação dos animais e a sua alimentação, o que eles comem, né? O que eles precisam, né, para se alimentar, porque aquele alimento vai trazer os nutrientes necessários, né? Os nutrientes necessários para cada animal. Um animal que não é carnívoro, ele precisa de carne? Não, não precisa de carne. Um animal que ele é somente, que ele só come alimentos, alimentos vindos dos vegetais, ele vai precisar de quê? De vegetais de todos os tipos, variados, ou alguns só come de um tipo, também depende do gosto, né? Depende da situação que cada animal esteja e do lugar que ele esteja. É claro que tem animais que fogem à regra. Por quê? Como eu falei anteriormente. Porque às vezes é escasso, não tem o que eles querem. Você, quando está em casa, você acordou, eu quero tomar um sorvete. E se não tiver o sorvete? Você vai comer outra coisa, não é verdade? Às vezes, todos nós, né, vez ou outra, acordamos com vontade de comer algo diferente. Né? A gente pensa, eu queria comer algo diferente. A minha filha é bem pequenininha mesmo, ela abria a geladeira e ficava, eu queria algo diferente para comer. Ela ficava procurando algo diferente. E se não tem, você vai o quê? Você vai comer o que tiver ali. E os animais, infelizmente, em algumas situações, em alguns lugares, eles têm escassez, né, do seu alimento principal. Às vezes tem escassez de frutos. Tem os frutos que são da época, né? Então, naquela época, ele se alimenta daqueles frutos. Na época da manga, muitos animais, né, muitos pássaros se alimentam das mangas. Mas quando na época de manga, eles vão procurar outros alimentos, as goiabas, e assim vai. Tudo bem? Estão entendendo? E nós vamos trazer nessa aula de agora algumas curiosidades, algumas situações, alguns animais que a gente não costuma estudar muito sobre eles, né? Geralmente, quando a gente vai estudar animais, estuda o leão, né? Estuda animais bem conhecidos, ou então um cachorro, ou então animais que você tem muito contato. E alguns animais a gente deixa, não, esse aqui é um pouco, né, bonitinho, é um pouco assim, a gente vai deixando para depois. Mas a gente vai ver dois animais que não são tão comuns. Então, não é comum mesmo a gente observar. Algumas pessoas nem sabiam que existiam. Eu preparando essa aula, né, algumas pessoas viram e disseram, que animal é esse? Isso é uma montagem, né? Algumas pessoas acham até que é montagem, porque é bem diferente. Vamos observar aqui o primeiro. Leia comigo na imagem. Os morcegos são mamíferos voadores que possuem os membros anteriores transformados em asas. Podem ser encontrados em quase todas as regiões do planeta Terra, com exceção das regiões mais frias como os polos. No Brasil, há 138 espécies de morcegos,
Como todos os mamíferos, esses animais possuem o corpo coberto por pelos e alimentam seus filhotes com leite. Observe aqui para mim, ó. Observaram? O morcego é um mamífero. Geralmente a gente fala assim, é o único mamífero que voa, né? A gente não costuma falar muito do morcego, mas o morcego é um mamífero, ele voa, ele tem bastantes habilidades, né? Tem até um super-herói, né? Baseado no morcego. Como é que é o nome dele? Isso aí vocês sabem tudo, né? É o Batman, né? Que fala o Homem-Morcego. Então, o morcego ele é bastante importante também para quê? Quando os morcegos, às vezes, eles se alimentam, né? A grande maioria, eles se alimentam de frutos. Alguns lugares a gente vê assim, ó, aqui não tem pé de manga, aqui não tem pé de goiaba, e você encontra frutas em vários locais, porque ele também ele trabalha com essa parte de plantação. Ele é um animal que ele planta, né? Ele planta, ele leva o fruto, ele leva a semente, né? Ele faz essa parte também. Então, ele é importante. Se você for olhar para ele, né? Você observa assim, que bicho feio, né? Você acha ele feio, você acha que todo morcego é estranho, mas ele tem sim uma grande importância na natureza. E como vocês viram aí, ó, ele tem um corpo coberto por pelos, né? E alimenta seus filhotinhos, né? Com leite. O professor nunca tinha pesquisado, nunca tinha parado para pensar no morcego. Pois é, o morcego ele tem importância. E algumas crianças, eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu achava interessante que eu falava assim, um morcego. O morcego tá fazendo o que aí? Nos mamíferos, professor? Eu dizia, por que o morcego é o quê? O morcego é uma ave, que a ave voa. Uma das características da ave é voar. Então, quem voa é a ave. Aí a gente ia explicar que tem regras, lembra que eu falei? Regras que fogem. Tem exceções, né, que fogem, tem situações que fogem às regras. Então, o morcego está aí, ó, ele é um mamífero que voa, ok? O único mamífero que voa. E vira o tanto de espécie que tem, 138 espécies de morcego. É muita espécie, é muitos tipos, né, de morcego. Então, a gente observa sempre, a gente olha, não é um animal que a gente fica olhando muito, que a gente aprecia, né, até porque é de noite. Então, a gente não fica olhando detalhes, né? Mas tem 138 espécies só aqui no Brasil, ok? Ó, de acordo com as espécies de morcegos conhecidas, apenas 3 espécies são de morcego vampiro, sendo que todas elas podem ser encontradas na América do Sul, aqui na nossa região, né? No nosso continente. Ó, nessa parte nossa aqui do continente sul, né? Mas vocês já observaram? Vampiro não é porque ele é vampiro, aquele vampiro dos desenhos, não. É porque ele se alimenta de sangue. Então é pouquíssima, né? Somente 3 espécies. A gente pensa, né, que todo morcego é vampiro, né? Todo morcego usa o sangue, né? O morcego vampiro se alimenta do sangue de vertebrados, como o gado e outros mamíferos. Esse morcego possui a sua saliva uma substância anticoagulante, que impede que o sangue da vítima coagule, permitindo ao morcego se alimentar. Esse morcego é muito tímido, muito temido por criadores de gado. Ele não é nada tímido, viu? E também pelos humanos, por ele ser um dos transmissores da raiva, uma doença grave que leva à morte. Mas se vocês observarem que tem pouquíssimos desse tipo. Vamos observar aqui, ó. Nós temos esse morceguinho aqui, ó, que ele só é frugívoro, né? Insetívoro, que ele tá ali, ele até ajuda e tudo, que é aquele que pega a frutinha e joga em outro terreno. Às vezes você pensa assim, no meu terreno caiu, nasceu uma planta, nasceu um pé de manga e não tem nem manga aqui. O morcego ele pode ir passando, soltar, cair, tá entendendo? Então esse aqui é um morcego que ele é frugívoro ou insetívoro, né? Que ele até ajuda a fazer essa situação. Quem tem casa com forro, muitas vezes, você escuta barulhinhos, ele é o morceguinho, às vezes tá cheio de morcego lá. E lá, eu vou te falar uma coisa, não vai existir nenhum um animalzinho, né? Nenhum insetinho, porque ele vai comer todos, ok? E nós temos esse aqui, né, que nós vimos,
que ele é uma aparência mais assim, né, mais assustadora, vamos dizer assim, que é o morcego hematófago. Esse alimenta, sim, de sangue dos animais. Eles, às vezes, adoecem as galinhas, né? Na zona rural ele é muito temido, porque na área rural, lá no sítio, no rancho, né? Porque ele pode adoecer os animais e passar doenças para eles também, ok? Vamos seguir. E agora, ó, nós temos esse animal aqui que ele é bastante diferente. É o ornitorrinco. Olha aqui, eu trouxe para curiosidade de vocês, ó. Além do bico de pato e do corpo peludo, o ornitorrinco é um bicho muito curioso. Sabia que ele é um excelente nadador e que não tem dentes? Você já viu esse animal? Já tinha observado ele? Ele parece com um pato, ele parece com uma lontra, né? Ele parece com tantos bichos, o rabo dele também parece um rabo de um castor. Então ele é uma mistura. Ele não tem dentes. Ó, o ornitorrinco basicamente é considerado como um dos animais mais peculiares e exóticos da face da Terra. E essa fama se dá justamente por conta da sua aparência. A priori, ornitorrincos são os únicos animais que não possuem estômago. Já imaginaram? Na verdade, um quarto dos peixes também possui um esôfago, né? Uma ligação direta, que se conecta diretamente, né, com o intestino. Então, eles não têm estômago. Mas, e para onde o alimento que eles comem vai? Ó, o ornitorrinco, ele se alimenta de quê, né? Onde vai esse alimento? Esse alimento vai direto. Ele passa, né, pelo esôfago e ele come e ele não tem a digestão, ok? Ele não tem a digestão, como alguns peixes. Quando você alimenta os peixinhos, né, você observa que eles vão se alimentando e vão automaticamente defecando, né? Então não tem aquela situação de ficar lá no nosso estômago. O ornitorrinco também é da mesma forma, ok, crianças? O ornitorrinco tem hábitos alimentares carnívoros, alimentando-se de anelídeos, né, das minhocas, larvas de insetos aquáticos, camarões de água doce, girinos, caramujos, lagostins de água doce e pequenos peixes. Ele escava com o seu focinho nos leitos dos rios e lagos e apanha-os enquanto nada, esse alimento de peixes, né? Então é muito interessante essa alimentação. Queria que nós terminássemos aqui, ó. Vocês observassem aqui olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês o ornitorrinco. Ele parece um castor, né? Ele parece um animal, por isso que perguntaram, né, no dia. Isso é uma montagem, porque ele é muito exótico, né? Ele é um dos animais mais exóticos. Bem diferente, porque ele é como se fosse uma mistura, né? Você desenhasse e misturasse vários animais num só. Vamos terminar aqui voltando para o morcego. Observe aqui comigo. A alimentação dos morcegos. Os morcegos têm a dieta mais variada entre os mamíferos, pois podem comer frutos, sementes, folhas, néctar, pólen, pequenos vertebrados, peixes e sangue. Cerca de 70% dos morcegos são insetívoros, alimentando-se de insetos, sendo praticamente todo o restante frugívoros, ou seja, alimentam-se de frutas, 70%. É como se você pegasse 100 e somente, ó, e 70 não se alimentassem de sangue. A minoria se alimentam de sangue, são hematófagos. Então a gente geralmente, quando vê um morcego, eu me lembro que a gente era menor e ficava botando a mão no pescoço, né? Ficava com aquele medo todo. Mas preste atenção, que a maioria são frugívoros e insetívoros, tudo bem? Vou ficar por aqui, crianças. Não esqueça, ó, observe aqui, ó, a nossa plataforma Eduque. Vai lá na nossa plataforma Eduque e junto nós somos mais fortes e vamos sempre aprender juntos. Acesse essa aula e outras aulas também, quantas vezes você achar necessário. Até mais, tchau, tchau!